Olá, meus amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa, um podcast Campo e Negócios. É um prazer novamente estarmos em contato com todos vocês. Já enviamos os links aí para o nosso grupo Campo e Negócios. Tem um link da Connect TV, LDS, Connect TV, TV, não é? Laranjeiras do Sul, LDS. Connect TV, LDS também. Você vai assistir o nosso programa pelo site aqui da Connect TV. Quero cumprimentar a todos, desejar que seja uma grande noite, uma noite agradável. E, de fato, é uma noite agradável. Estamos vivendo aqui uma temperatura boa, uma temperatura agradável, em torno de uns 16, 17 graus, não é? A chuva deu uma trégua, pelo menos nesta quarta-feira aqui em Laranjeiras do Sul. Choveu uma barbaridade nos últimos dias. E eu entendo que a gente esteja registrando um período de recuperação das águas, não é? Do nosso índice hidrológico em função da grande estiagem que esta região viveu, talvez uma das maiores dos últimos 100 anos aí. Uma estiagem doida, louca, que realmente castigou a nossa região. E agora, aos poucos, esse índice hidrológico está sendo recuperado. Então a chuva, que pese atrapalhar determinados setores da nossa economia, inclusive, não é? Ela faz um bem danado para todos nós. Não podemos reclamar. Não é? Porque quando tem seca, reclama da seca, quando tem chuva, reclama da chuva. Vamos deixar que as coisas aconteçam, porque a gente não muda nada. Não é? Aliás, só nos estressamos, só estragamos os nossos dias, entendendo que devemos ter como objetivo a parada da chuva, a quebra da seca, que chova, enfim. Não podemos, contra a intempérie, contra as condições climáticas, não mandamos, perda de tempo, estresse que você vai ter sem resultado nenhum. Não adianta, não vai mudar. Então vamos aceitar isso de bom grado e levarmos a nossa vida da melhor maneira possível. Dizendo isso, quero cumprimentar a todos vocês que já estão em sintonia conosco. Aqui o senhor José dos Morangos. Alô, senhor José, boa noite, obrigado pelo carinho. Vereador Dico está conosco, obrigado. Alô, Márcia, Rio Bonito Iguaçu. O vereador Dico também lá em Rio Bonito Iguaçu. A Ana, Rio Bonito Iguaçu. Meu irmão Aldomiro Couto lá em Erechim. Alô, Erechim. Como é que está o tempo, né, Aldomiro? Chovendo ainda ou não? O seu Antônio dos Prazeres lá em Rio Bonito Iguaçu. Carlinhos Mascarello aqui em Laranjeiras do Sul. Já em sintonia conosco. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, certo? E fiquem à vontade para interagirem conosco, porque o programa neste momento é ao vivo. O podcast Campo e Negócio é ao vivo, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas e 30 minutos, aqui pela Connect TV. Quero mandar um abraço também para o Rafael Lucchini, o Henrique Romanini, diretores aqui da Connect, e o Léo, que está aqui conosco, nos assessorando os trabalhos técnicos. Obrigado, pessoal. Na quarta-feira passada, nós tivemos aqui o grupo Muladeiro Casco Duro. Tivemos aqui o pessoal participando, o Jé Perizari, o Natel, que estava passando o bastão, né, de presidente para o Newton Gava, que está assumindo a presidência do grupo Muladeiros Casco Duro. E este grupo está promovendo a festa do Carneiro, que acontece aqui em Laranjeiras do Sul, no centro de eventos, no próximo dia 18. E até mantive um contato com o Natel, queria conversar com o Nilton, mas acabei não pegando o telefone dele. Mas conversando com o Natel, a coisa também se resolve, para ver se eles gostariam de divulgar um pouco mais, não é, a festa que acontece no próximo domingo. E o Natel me informava que, neste momento, todas as cartelas para o almoço foram vendidas. E são cartelas que reúnem um grupo de pessoas por mesa, não é? 8 e 16. E aí todas elas foram vendidas. Então está tudo lotado já. O centro de eventos vai estar lotado com muitas pessoas participando desse almoço do Carneiro aqui na região sul. A festa do Carneiro, que é uma promoção do grupo Muladeiros Casco Duro. É um prazer a gente saber disso, né? E que as pessoas realmente aceitaram bem, estão aceitando bem essa festa, que já é tradicional, é a 12ª edição aqui em Laranjeiras do Sul. O Virmonde deve voltar no ano que vem, talvez com uma festa do Cabrito, né? Porque não tivemos nos últimos anos em função da pandemia. Em razão da doença que se alastrou por esse mundão de meu Deus afora e ceifou muitas vidas, diga-se de passagem. Deixou muita gente doente. A gente conversa com algumas pessoas que acabaram contraindo a doença, né, o coronavírus, e que depois tiveram sérios problemas de recuperação. O esquecimento é uma delas, as pessoas assim ficaram um pouco aéreas, outros tiveram que fazer fisioterapia por longos períodos, e se a gente se sente por demais, lamenta muito, não é? Mas estão conosco. E a gente lamenta as vidas que foram perdidas em função dessa doença. E aí tudo parou.
e agora, aos poucos, a nossa vida está sendo retomada, graças a Deus, e todos nós com saúde. Talvez agora, no próximo ano de 2023, o município de Vermonte também volte com a sua festa do Carneiro, e quem vai falar mais para a gente daqui um pouquinho é o nosso convidado de hoje, William Clay Vacek. Tudo bem, William? Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite para vir bater um papo conosco e falar um pouquinho a respeito da caprinocultura e da ovinocultura, que são duas atividades que estão desenvolvendo lá no município de Vermonte. E, diga-se de passagem, também já com um período assim de muita adaptação, um período de muito conhecimento adquirido, muito know-how. E agora você me dizia que o pessoal do Marquinhos queria saber como é que faz para a gente participar, não é? Como é que a gente faz para a gente se associar e tal. Mas tem coisas boas por aí, o William vai trazer para a gente essas informações, como fazer para se associar, como estar presente nesta cooperativa da caprinocultura, como estar presente na associação da caprinocultura e também da ovinocultura. Então o William é jornalista e é presidente da Associação dos Caprinocultores de Vermonte. E o nosso Wilson Busquevich, que lamentavelmente contraiu uma virose. Pronta a recuperação aí, Wilson, beleza? Não pôde estar presente hoje aqui, ele é o presidente da cooperativa, né? Dos caprinocultores lá de Vermonte. Isso se fez necessário porque está se criando essa condição de abate, não é? Já no município de Vermonte tem que ter uma cooperativa legalmente constituída para que isso possa funcionar. Bem-vindo, William. Tudo bem? Como é que você está? Saúde? Saúde boa? Obrigado, Alduir. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, estar presente aí na Connect Vir, por meio desse maravilhoso programa, podcast do Campo e Negócios. E mais uma vez aí trazendo informações, trazendo novidades referente à caprinocultura e ovinocultura aos nossos produtores rurais de toda a região do nosso estado do Paraná. Eu me lembro que, inclusive, foi feita uma reportagem que passou a nível nacional, né? Em função do trabalho da caprinocultura e ovinocultura lá no município de Vermonte. Vamos, como diria o poeta, começar do início, né? Como é que surgiu essa condição de vocês montarem uma cooperativa, montarem uma associação? E qual é a expectativa de vocês em relação ao que iria acontecer no futuro, né? O que vocês esperavam com a criação de uma nova, com a implantação de uma nova cultura, vamos dizer assim, no município de Vermonte? Bom, Alduir, então a Caprivir, a associação, ela está presente desde 2005, 2006 e hoje conta com mais de 90 associados, né? E as coisas foram avançando. Eu digo que a Caprivir, nos últimos anos, ela vive os melhores momentos de sua história, quanto a recursos, quanto a conquistas, né? Tu comentou a respeito de nível nacional, o nome Caprivir. Hoje a Caprivir, eu digo que ela é referência não só no estado do Paraná, os estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e demais estados até de Minas buscam informações, buscam matrizes e buscam conhecer, fazem dias de campos, né, em Vermonte ou em nossos produtores que estão esparramados por aí. Então ela é referência na criação de caprinos e ovinos. Lá no início de sua criação, 2005, 2006, o Globo Rural, né, a Rede Globo esteve em Vermonte conhecendo esse trabalho. Bem, antigamente, em memória, o Pedrinho Sherpinski, né? Certo. Junto com o Wilson, teve mais uma equipe aí, junto com o Nelson Vargas, quando fundaram, né, a Caprivir e resolveram ir por esse novo nicho, esse novo negócio que é a caprinocultura e ovinocultura. Recentemente, né, a gente conseguiu trazer até Vermonte, graças à votação da população, ao apoio dos demais municípios, a gente conseguiu trazer o programa da RPC, o Plug, né? Perfeito. Que comemorou 15 anos de programa em Vermonte. Mostrou a nossa tradição, que Mostraram uma torta de laranja, como é que faz a torta de laranja, é isso? Eu me lembro do programa, me lembro. Eu digo assim, Vermonte tem duas identidades culturais. Antes era... E ainda é a tradição polonesa, é o pirogue, e sua tradição. Mas com a Caprivir a gente criou mais uma identidade que é a criação de caprinos e ovinos, como eu falei, que é a referência. Então é difícil, né, o município ter uma identidade, mas Vermonte, graças ao trabalho de todos os prefeitos, do prefeito atual, Neymar Granoski, e sua equipe, hoje a gente tem mais de uma identidade, né? Perfeito.
Eu quero lembrar que daqui a um pouquinho também teremos aqui na sequência do programa as participações da doutora Elisiane Rojas, que é advogada do agronegócio, e ela vai estar apresentando também informações importantes a respeito de condições jurídicas que se apresentam no desenrolar das atividades das pessoas que trabalham com o agronegócio, que têm suas atividades, principalmente com relação ao registro da propriedade, não é? Registrar é importante, tem que ter esse registro, não é? Para que efetivamente você possa ser o dono dessa propriedade. E no momento que você quiser vender, você vai ter essa condição sem qualquer tipo de restrição. Inclusive, vai estar aqui um exemplo de um cliente que a procurou para tratar exatamente disso, né? Contrato, não tinha escritura, e aí as coisas ficaram bem complicadas. Então ela vai orientar vocês daqui um pouquinho na sequência do programa. E também teremos aqui daqui um pouquinho o Edson de Oliveira, que é técnico geral, trazendo os preços das commodities agropecuárias, né, dessa semana que passou. E também o Dinho com a dica dessa semana, um assunto bem importante, que é a mastite e os prejuízos que essa doença, que essa infecção pode causar ao plantel, principalmente leiteiro. Então tem que ter um cuidado muito especial em relação a isso. As práticas, as boas maneiras de higiene prevalecem sempre, né, para que os animais não sejam infectados com a mastite. A Liliane Couto, obrigado pelo carinho, beijão, amor. E Tatiane Lírio estão assistindo o programa. A Isa e o Sandro Bartoski também, obrigado, pessoal. O Éder Oleinik também assistindo aqui a nossa programação. Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? William, vamos fazer, vamos abordar então alguns assuntos a respeito daquela pauta que você fez, não é? O que é essencialmente necessário para que os produtores rurais, né, os nossos agropecuaristas que estejam nos assistindo neste momento, têm que fazer para começar um plantel tanto de cabrito quanto de ovinos? Aldir, então assim, nós como Caprivir, como produtores rurais também, diariamente, usando o número do celular, o 99240905, o Vils também recebe no dele diariamente novos produtores querendo ingressar na atividade. Uhum. E a gente não mente, a gente fala todos os detalhes, e tem pessoas que acham, caprinocultura, ovinocultura dá dinheiro sim, mas dentro disso a gente tem 3 pilares. E falando a verdade também, tem gente que acha que pega o dinheiro, compra lá os animais e já vai estar ganhando dinheiro assim que criou. A gente deixa claro, a caprinocultura, ovinocultura, você tem um tempo de retorno desse seu investimento. E esse retorno é em torno de 3 a 4 anos. Dentro desses pilares que a gente explica, a gente vai explicar dentro de um curso online que a gente vai estar lançando também, todo mundo, eu digo que a maioria dos produtores, aqueles que se quebraram ou que ainda estão aí, mas que se alinharam, graças a capacitações, eles começaram errando da seguinte forma. O meu vizinho lá tem umas matrizes para vender, eu tenho um reprodutor lá bem baratinho. Então muita gente está mudando a atividade e resolve vender os animais. E você, sem se informar, né, sem ter uma capacitação, sem se informar direito, você vai lá e, poxa, tá barato, um reprodutor lá por R$280. Aí ele começa se arrebentando. Primeiro que ele não conhece raças, não sabe identificar a idade e acaba comprando, eu digo, porcaria e que vai dar prejuízo. Muitas vezes a morte do rebanho. Para quem nunca iniciou a atividade, é fundamental um curso de manejo. Esse curso de manejo ele é teórico e depois na prática, no campo. Então, os 3 pilares. Quais são os pilares? Primeira coisa, eu tenho meu sítio, o que você vai fazer primeiro? Pastagem. Então, a pastagem, hoje está no mês de setembro, as chuvas, e é o início dos plantios, seja de lavoura, mas inclusive da pastagem. Existem pastagens próprias para animais. Então vamos falar um pouquinho mais a respeito dessas pastagens, né? Isso. E tem pastagem que pode causar a morte dos animais. Não é o mesmo pasto que você vai dar para o boi lá, acaba matando os seus animais. Então, a primeira coisa que você vai preparar, pastagem. A pastagem, plantei agora em setembro, quando que eu vou poder colocar meus animais? Daqui uns 6 meses, né? Você vai ter que formar, vai fazer os piquetes. Beleza. Está preparado minha propriedade com a pastagem.
O que vem depois? Estrutura. Estrutura e instalações. Então você vai estar fazendo a cerca, né? Existe duas formas. Dá para fazer de arame farpado? Dá. Mas pense se você vai ter animais lanados, os filhotinhos podem ficar presos, ou as próprias matrizes, ou for lá, vai acabar se cortando. Então dá para fazer com farpado? Dá. Mas existe uma tela própria, que é a campestre ou campeira, que as malhas elas começam finas e vão aumentando a graduação, onde cachorros e outros bichos aí não vão atacar o seu rebanho e o seu rebanho não vai sair para a estrada ou causar danos aos vizinhos. Então, primeira coisa, pastagem. Segundo, instalações. Falamos de cercas, mas e como que deve ser o lugar onde você vai acomodar? Antigamente, seja caprino ou ovino, era solto. Dormiam debaixo das árvores, verdade, tomavam chuva. Não tinha nenhuma infraestrutura, né? Tomavam geada nas costas, como se diz, né? Hoje não. O costume dos nossos produtores chegou o final da tarde, tem pessoas que têm cachorros treinados lá, ou os meus é por assobio. Mas cachorro e cabrito combina, cara? Cachorro e ovelha combina, não? Combina? Combina domesticado juntos, né? Porque falando em raros momentos, o cachorrado tem costume de matar esses animais também, né? Exatamente. Animais não treinados, né? E falando em cachorro, assim, vou colocar o meu pastor alemão junto lá no meu barracão para não vir ladrão. Pensa que o cachorro não adestrado, ele vai causar estresse nas matrizes, no plantel, e vai ter problema. Vai abortar, vai acontecer alguma coisa. Então dá para ter cachorro? Dá, desde que seja adestradinho, tudo certinho. Os meus animais, talvez os vizinhos lá chamam de louco, mas de tarde, chega o fim da tarde, eu assobio, como se fosse chamar os cachorros. Eu tenho 2 cachorros hoje apenas, não utilizo eles para recolher rebanho. Por meio do assobio, vai vir todos os animais e recolhe. Então, esse é o costume de todos os nossos produtores, recolher ao final da tarde. Instalações, que é o segundo pilar que eu falo. Existem produtores, por exemplo, o nosso presidente da cooperativa Capriviro Wilson, o Nelson Vargas, tem mais produtores, eles lidavam na suinocultura. Então, o que eles fizeram? Eles arrebentaram todas as paredes que tinha dos suínos lá, certo, e abriram. Utilizam essa estrutura para criar os ovinos ou caprinos. O único detalhe nessas instalações, que pense que para facilitar o teu trabalho, tem que entrar um trator com uma raspa ou a plataforma, para cada 6 meses aí você recolher e fazer a higienização do local. Por que higienização? Porque tem viroses e pode causar a morte de seus rebanhos. Então, você colocar um assunto importante, né? Você sai de uma criação de suínos para uma criação de cabritos, né? A cabritocultura ou ovinocultura. Eu acho que o primeiro passo tem que se fazer a desinfecção desse local, né, Wilson? Porque senão não vai dar certo, vão ter problemas, com certeza, né? Exatamente. Então, existem vários produtos e o mais comum utilizado, só lembre que tem que estar um com regador de água de trás e dependendo se for madeira ou não, é a vassoura de fogo, né? Então, você encontra nas agropecuárias, no Dinho, que é o parceiro aí do programa, você tem a vassoura de fogo, que é o botijão de gás ligado a uma vassoura de fogo, onde você vai estar passando e limpando todas essas instalações. Então, uma delas é a adaptação de barracões. Com a queda do preço do leite também, muitos produtores de gado leiteiro migraram para a ovinocultura ou caprinocultura. Dá para utilizar a estrutura do gado leiteiro? Dá sim. Então, você vai adaptar, né, fazer os coxos. Coxos nunca você vai estar fazendo para o lado de dentro. Os bebedouros também nunca vai estar para o lado de dentro. Por quê? Porque os animais defecam. E essa defecação ali você não está higienizando, limpando a cada 3 dias os bebedouros, ou ele na própria alimentação ali está ingerindo as fezes, vem a verminose. A verminose geralmente você vai notar nos animais uma papada, né? E existem métodos para estar prevenindo isso também. E os coxos têm que ser para o lado de fora, então é uma regra, tá? Existe outra estrutura, seu Rinaldi aqui do Laranjeiras, que hoje investiu em Virmonte também. Eu acredito que seu Rinaldi tem uma das maiores estruturas, instalações em perfeição, assim como deve ser. Manejo mesmo, né? Manejo. Como tem que ser. Então, ele construiu o barracão. Dentro do barracão,
a gente chama de aprisco, que são o ripado. Esse ripado, o distanciamento entre uma ripa e a outra é uma caixinha de fósforo em pé. Por quê? Por exemplo, a matriz criou lá os bichinhos, o casquinho dele não vai cair para baixo, né? E se ele estercar, o esterco vai cair para baixo. Tá, ele fez alto do chão, como é o padrão, por quê? Para facilitar na limpeza. Os estercos vão cair lá embaixo e você vai conseguir entrar com um trator e fazer essa limpeza Perfeito. praticamente. Nas minhas instalações, que eu mostro dentro dos meus canais, do Caprinos e Ovinos para Iniciantes, ele tem em torno de 1 metro de altura. Não dá para entrar com trator? Não dá. Mas eu fiz chanfrado e coloquei uma lona de 200 micra. Então, os animais vão defecar e, digamos que vai cair rolando. Vai rolar isso aí, né? Para o lado de fora. Esse rolando que cai para o lado de fora, lembro que deve ser isolado também. Tem que ter uma cerca e não pode misturar com a pastagem. Por quê? Porque os animais vão estar... se servindo daquela pastagem, de repente, com fezes no meio, né? Exatamente. Né? Então, essa daí, Alder, é o segundo pilar quanto a caprinocultura e ovinocultura. E qual que é a última? O que está faltando aí? Comercialização, não? Antes disso? O que está faltando? Nossos animais. Animais. Então, perfeito, estamos tratando dos animais, enfim, mas falta eles, né? Falta eles. Na nossa estrutura aqui, falta eles, né? Isso aí, já temos a pastagem, já temos as instalações. Beleza. Animais. Como eu falei no início, meu vizinho está vendendo barato. Quem diz outro, cai fora, Bino, quer cilada. Por quê? Primeira coisa, a gente tem em nossos canais como selecionar um reprodutor. Seja a caprinocultura Elsboer, que a gente trabalha, né? Então, saber selecionar o reprodutor. E dentro da linha de ovinoculturas, nós temos os Dorper, temos o Ile de France, temos o Texel. Então, vai do gosto e do querer investir ali. Então, vou escolher o reprodutor. Primeira coisa, exame andrológico. Mas, de preferência, compre um reprodutor top de linha, registrado ou não. Mas quanto custa esse reprodutor hoje, William? Eu vou dizer que sem registro, no mínimo, e com 8 meses de idade, acima de 1.500. E com registro? Com registro acima de 3,5, né? Então... vale a pena investir no animal com registro ou não? Tem que investir. Tem que investir. Então, a gente tem vídeos ali que ensina como selecionar esse animal. Vocês não andaram fazendo curso a respeito da inseminação artificial também? A gente teve também, né? E está para trazer novos cursos referente a isso, né? Tem a parte de embrião também, que hoje está acontecendo. Então, a parte do reprodutor é isso. E a matriz? Você comentou sobre a participação do Dinho, né? Sobre mastite. Na vaca de leite, geralmente consegue fazer essa cura, né? E não descartar a vaca, né? Na ovinocultura, o cuidado do manejo, a parte de você desmamar os animais, os cordeirinhos, e na hora de você estar selecionando, na hora de comprar essa matriz, primeira coisa é meter a mão. Ver se a ubre não está empedrada. Está empedrada, se tiver, já era, né? A matriz, perdeu a matriz? Perdeu a matriz. Não tem como recuperar? Vai nascer o bichinho? Não tem. Eu digo que não tem. Existe... tratamento ou não? Existe dentro do gado leiteiro os tratamentos, as bisnagas e tal, né? Mas não é possível. Porque assim, a saída do leite lá é muito mais fininha. Outra coisa, na hora de você selecionar a tua matriz, você vai... Antigamente falava que um cavalo, para você comprar, você tinha que olhar nos dentes. Né? Então, na ovinocultura, conforme os dentes, você vai descobrir a idade do animal, né? Então, de preferência, comprar animais de linhagem, né? Então, seguindo essas etapas, a alimentação, que é a pastagem, mas você vai ter que ter uma silagem, vai ter que ter uma raçãozinha que a gente desenvolveu, a gente tem a formulação. Nós temos os minerais, que é o sal mineral desenvolvido pela Caprivir. A gente vai estar começando da forma certa, da forma correta. Perfeito, né? Perfeito. William, o pessoal o Léo está ajustando aqui um sistema na televisão, né? Para a produção dos nossos patrocinadores aqui. Mas enquanto isso, eu queria saber de você o seguinte, ó. Falamos então da infraestrutura e até chegar nos animais, né? Animais, evidentemente, com qualidade e tal. Mas qual é o número mínimo de matrizes que a gente começa uma criação? Com 3, 4, 5, 10, um reprodutor para quantas matrizes? Como é que funciona isso? Então, a gente vai lançar um material assim que é um chamarisco. Por exemplo, assim, você sabia que com 5 matrizes você consegue
tocar um abatedor durante um ano, Viu? Qual é o período de gestação dela? 5 meses. 5 meses. É um ou dois? Geralmente um. Geralmente dois. Geralmente Você tem dois. que buscar os dois. Buscar né? os dois. É. Aham. Então, assim, o produtor pode começar com 5. Eu até indico que comece com 5. Por quê? Para você aprender. Porque se você pega e investe um dinheiro de 30, 50 mil, 100 mil e compra um rebanho inteiro. Certo. Mas você fez o curso de manejo? Fez. Mas vai vir algumas dificuldades, vai perder animais. Já pensou? Começar com uma criação pequena para você ir obtendo informações, adquirindo know-how, né? E porque é aquela história, né, cara? Você pensa, não, vou começar a criar. Aí quando você começa a criar, você começa a dar de cara com os problemas que esse tipo de criação, né, pode trazer para você. E se você não tiver estrutura para isso, não tiver treinamento para isso, certamente você vai ter problemas, né? Exato. A verminose é um dos maiores problemas que acontece. Mas você tendo a higienização em seu espaço, para quem cria confinado ou não, e na pastagem, essa pastagem que eu falei, é necessário ter o rodízio de pastagem. Então, o produtor ele ganha dinheiro, a sua lucratividade épocas de verão, onde os animais estão a pasto. Mas esse pasto você tem que fazer um rodízio, ou seja, piquetear, igual a vaca de leite. Só que a vaca de leite acho que não tem essa parte tão feia quanto a verminose. Nesse piquete, você vai deixar 3 dias ele pastando, fazendo o pastejo em cada piquete. Então, só vai voltar daqui 20 e poucos dias, 30 dias naquele mês. Então, por isso, assim, imagina se comprar um plantel aí de 50 matrizes e a verminose, ela mata praticamente do dia para a noite. Você vai perder o rebanho. Perfeito. Você comentou também quantos reprodutores para quantas matrizes. O indicado, então, é um reprodutor para 50 matrizes. 1 para 50? 1 para 50. Nos cursos, o que é comum? O comum é o produtor deixar o reprodutor lá no meio das matrizes. Entrou no cio, já cobriu e beleza. Qual o problema? Toda vez vai estar nascendo animal. Então, nunca você vai ter... Você não tem o controle, né? Então, qual que é a importância? Então, o cheiro do bode, o cheiro do reprodutor do ovino... Para as cabras é maravilhoso, para nós não tem jeito esse negócio aí, né, cara? Assim, O ser humano é terrível. O ser humano é burro, né? Mas assim, você tem que deixar o reprodutor longe, vai criar um fechado para ele longe, né? E só na estação de monta que você vai trazer. Existem os cursos de indução ao cio, que a gente vai estar proporcionando aos associados também e quem quer iniciar a atividade. Então deixa o animal longe, estação de monta. Por quê? Por exemplo, a gente vai falar sobre sala de cortes. A sala de corte, se nascer todos os animais de todos os sócios no mês de agosto, e aí lá no inverno ou dezembro, que é o Natal, que todo mundo quer comer cordeiro, não vai ter. Vai parar, o abatedor vai parar. Então, essa é a programação que tem que ter. Cada sócio vai ter essa estação de monta programada em um determinado mês, e aí a gente vai ter essa cadeia de produção. Né? Perfeito. Deixa eu fazer um parênteses aqui, William, para a gente mandar um abraço pro pessoal que está em sintonia conosco, e já na sequência eu quero rodar aqui o vídeo da doutora Elisiane Rojas, trazendo um assunto bem importante na sequência do nosso programa. Dona Divina Bergman, Dona Divina, obrigado pelo carinho. Quem mais está conosco aqui? O Vitor Garcia, abraço, Vitor. A Maria Viliane Vachak, conhece não? Minha irmã. Tá? Ela está mandando aqui, inclusive, os links do @caprinosovinos, né? Isso aí. Isso é no Instagram. E também instagram.com/caprinosovinos e ainda no YouTube. No YouTube também. Que é o canal do YouTube William Clay Vachak. youtube.com/Chanel. CHANNEL. Para você entender, né? Ou pode digitar lá no pesquisar Perfeito. Cabanha Clay ou Caprinos Ovinos para né? iniciar, né? Vamos ver se tem mais gente participando. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Carbone, lá em Guarapuava, o Carbone que é da Massa FM, também ouvindo a nossa programação, assistindo a nossa programação, nesta quarta-feira. Obrigado, Carbone. Ele fala o seguinte, vamos criar cabrito, beleza? Aliás, veio uma... O que você trouxe ali? Uma paleta. Uma paleta de cabrito para a gente fazer um churrasquinho aqui com o pessoal do programa. Obrigado, William, pelo carinho de trazer para a gente aqui, nos prestigiar com essa carne, que é uma carne saborosíssima, maravilhosa. Vamos criar cabritos, diz o Carbone, assisto os vídeos dele, inclusive. O Carbone, que é um jornalista também, é jornalista e historiador, não é, Carbone?
fez a faculdade de jornalismo e fez a faculdade de história também, o nosso Carbone lá da Massa FM, em Guarapuava. Um abraço para você e para a Shirley e a família que nos dão o prazer da companhia. Obrigado, Carbone. Quem mais que está conosco hoje? Deixa eu ver uma coisa aqui. O telefone não para de tocar aqui, cara. Isso é maravilhoso. Vamos ver aqui agora aqui no podcast quem está conosco. Meu amigo Vanderlei Portela. Alô, Portela, obrigado pelo carinho. Sempre firme aí com a gente. Meu amigo José Linhares, gerente regional do Cicobi. Eu havia mandado uma mensagem para ele ontem, mas ele está dizendo aqui que realmente está correndo mais que cavalo de bandido, mais que notícia ruim, né? Então está dando um retorno para a gente. Obrigado, José, um abraço. Obrigado pelo carinho aqui e com a nossa programação, né? Quem mais aqui? O Portela já falei. Quem mais está conosco? Então, esse pessoal... meu amigo Carlos. Deixa eu falar do Carlos aqui, que está lá em Brasília. Alô, Carlos! Em Brasília, assistindo a nossa programação, um grande parceiro da gente. Cumprimentando o Carlos lá em Brasília. Opa, boa noite, meu amigo. Tamo junto. Beleza, obrigado, Carlos. Lá pro Carlos, pra Tatiane, pra Jaque. Muito obrigado aí, um grande abraço para todos vocês aí em Brasília, capital federal. O Carlos ouvindo e assistindo a nossa programação, perfeito? Bom, vamos lá. Meu horário aqui são 21h05. Tem um pequeno delay aí, se você conferir na sua programação. Vamos trazer a doutora Elisiane Rojas na sequência aqui do nosso podcast Campo e Negócio. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero comentar a respeito de um assunto que um cliente me procurou. Doutor, eu comprei uma terra e não registrei. E agora, o que eu faço? Todo brasileiro tem o sonho de comprar um imóvel, seja para sua moradia, para sua família, seja um imóvel rural para algum tipo de investimento. Só que existem diversas obrigações a respeito do imóvel. Vale lembrar que para adquirir a propriedade é necessário o registro da matrícula e não apenas a escritura do imóvel. Esse cliente me procurou, sendo que ele estava com um problema muito grande em relação à sua terra. Ele não conseguia vender. Apareceu um bloqueio na matrícula desse imóvel. O que aconteceu? Um ex-proprietário entrou com uma ação de rescisão do contrato contra esse vendedor. E por isso o meu cliente não pôde registrar o imóvel. É muito importante esse registro ser feito tanto em imóvel urbano quanto rural. Em caso de execução judicial contra o antigo proprietário, se o bem não tiver sido feito o registro da matrícula, ele pode ser penhorado. Então é importante ter esse cuidado para que não tenha problemas futuros em relação ao imóvel. Em caso de empréstimo bancário, o imóvel que não foi registrado, ele não pode ser dado em garantia em caso de empréstimo. Então é muito importante ter esse cuidado, avaliar os riscos na compra de um imóvel, contratar o seu advogado antes de efetuar qualquer compra. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada mais uma vez. Muito bem, obrigado, doutora. Ela, inclusive, está vendo a nossa programação lá em Curitiba, uma grande parceira da gente aqui no Campo e Negócios. Um assunto muito interessante. Na próxima quarta-feira ela volta com mais um assunto de destaque. Obrigado, doutora Elisiane Rojas. Está assistindo a gente aqui pelo Facebook. O Peterson Barbosa do Nascimento. Obrigado, Peterson. Um grande abraço para você, viu? Está em sintonia conosco também. O Leocir Furlan. Estamos vendo o programa. Boa entrevista. E o Peterson, excelente entrevista. Obrigado, pessoal. Eu fico assim meio receoso de repente passar e deixar alguém fora, né? Tanta gente que participa. Na semana passada, inclusive, uma menina participou. Eu fiquei de dar retorno para ela agora desse programa e acabei perdendo aqui o comentário dela. Lamento aí, viu? Mas muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Aqui vocês estão vendo, inclusive, o patrocínio do programa, não é? Estamos aqui com as presenças da Rodacar, né? O patrocinador que se engaja conosco. Antes disso, a Maxul. Mandar um abraço para o Ledir, aí o telefone dele.
da Maxul, também investindo aqui no Campo e Negócio. Muito obrigado pelo carinho de vocês. O Rodacar, né, Centro Automotivo. Na Rodacar você deixa o seu carro tinindo, com os sapatos sempre em dia, né? Porque realmente com rodas, pneus, enfim, você tem que estar em dia, né? É a segurança do seu veículo. Então, não deixe de visitar a Rodacar aqui na Lajeado do Sul, conversar com o pessoal, deixar o seu carro, além de seguro, também bonito, por que não? Porque, né, eu nunca vi, né, o homem para gostar tanto de carro e tratar bem os carros também, não é? Lembre-se sempre que os carros foram feitos para serem usados para nos servir, certo, pessoal? E a Rodacar dá essa força para você, tá certo? Aqui em Laranjeiras do Sul. Um abraço pro pessoal que está se engajando conosco também. E outros patrocinadores que queiram eventualmente estar conosco, se engajar conosco. Na semana que vem nós teremos aqui certamente outros patrocinadores, já pessoas, empresários aqui da nossa região, de Laranjeiras e região, manifestando essa vontade de estar conosco, e nós sentimos que realmente é um privilégio para a gente, sentimos felizes com isso e queremos trazê-los também para aqui, para o nosso programa, porque nos dão suporte, evidentemente, para que a gente possa apresentar aqui o Campo e Negócios. Perfeito? Muito bem. Isto posto, estamos conversando com William Cloy Vachak, ele que é presidente da Associação Caprivir em Virmonte, e o assunto é sobre a criação, a estrutura, a criação dos cabritos, das ovelhas, dos ovinos, enfim. Mas antes de entrar nessa questão do corte e comercialização, William, eu queria saber de você o seguinte. Até algum tempo, não sei se ainda existe hoje, mas as mamães tacavam leite de vaca nas crianças, né? É isso? E a vaca, ela produz um leite para um bezerro aí de 30, 40 quilos, 20 quilos. Nascem uns bezerros enormes, então esse leite é muito forte, né, cara? Tanto que os pediatras aconselham, quando a criança precisar de um leite especial, que se use o leite de cabra. De cabra, isso aí. Daí? Porque ela produz um leite para um bebezinho de 1 quilo, 1,5 quilo, que é mais ou menos o peso dos nossos bebês quando nascem, 2 quilos, 3 quilos e tal, um leite adequado. Vocês nunca pensaram em produzir leite para comercialização? Além dessa questão toda de saúde, né, para ajudar inclusive as nossas crianças, tem a questão do leite que pode ser comercializado, tem a questão dos queijos que podem ser produzidos, que são maravilhosos, né? Que tem regiões do Brasil que produzem os queijos de cabra, que são atrativos turísticos, inclusive, né? Não se pensou nisso também, de utilizar o leite de cabra, não? Bom, Aldur, eu acho que esse ditado de antigamente, e que ainda prevalece, claro, é como se fosse um remédio, né? É verdade. E tem muita gente procurando, assim, tipo, para dar para o filho mesmo, né? Eu acredito que o que se falava como se fosse uma fraqueza, né? Era o leite de cabra, né? Tanto que para o caprino ou ovino, quando nasce e que ele é rejeitado ou a mãe não produziu leite, o leite da vaca não é forte quanto o da mãe. Tanto que a vaca leiteira é indicada para você amamentar ali na mamadeira, ou o cabritinho ou a ovelhinha, é o leite da vaca Jersey. E a dica que eu dou aqui é assim, geralmente você vai dar aqui temos uns 350 ml, aqui tem 510 ml. Então a gente vai dar 3 mamadeiras por dia para esse bichinho, manhã, tarde e noite. E o que você vai colocar dentro? Você vai quebrar um ovo de galinha dentro, vai dar uma agitada ali e goela abaixo no bichinho. Então ele vai produzir, não vai chegar equivalente à mãe dele, né? Uhum. Mas com o leite da vaca, para substituir ali, você vai acrescentar esse Dá ovo uma quebrada nesse leite aí. Isso, coloca esse ovo de galinha ali que vai ser um complemento. Quanto se temos interesse em produzir queijo ou comercializar o leite, bastante procura. A Caprivir hoje, os sócios estão direcionados mais à produção de carne, que é os caprinos Boer. E a ovinocultura a gente tem várias raças, mas com o foco no Dorper, com o cruzamento Santa Inês. E tem bastante produtores também com o Ile de France ou Texas. Quanto ao leite, existe a raça, a Sunny, né? As cabras Sunny, essas são produtoras de leite. E eu digo que é um super remédio, né? A parte de nutrientes que tem nesse leite nossa, não tem como falar. Bastante gente de fora querendo indicação, querendo matrizes, e é um projeto futuro aí. Hoje em Virmonte está se instalando uma nova cooperativa de leite, né? A antiga Colerve hoje está com a Coprocel, né? Então a Coprocel vai estar
tocando essa parte. A Colégio dançou ou não? Eu digo Ou assim foi que substituída? Migrou, né? Migrou. A Coprocel Beleza. migrou Show. e vão estar trabalhando com o gado leiteiro. E quem sabe uma parceria mais tarde ali de embalar também o leite da cabra ou o leite do ovino. E para quem já experimentou um queijo de cabra ou de ovelha, não tem iguaria, né? Sem dúvida. Então, tá essa possibilidade de se fazer, de repente, um outro viés também, além da condição de corte, né? De cabritos e ovelhas para corte, a produção de leite, principalmente de cabras, né? O produtor querer... Mas tudo ao seu tempo também, né? Tudo Exato. tem um tempo para isso, né? Exatamente. Inclusive até na aquisição desses animais que são de raças diferentes, né? Exatamente. José Ademir Boulos, boa noite, obrigado pelo carinho. O Anderson Reisen, alô Anderson. Obrigado, Anderson. O Anderson vai estar conosco aqui, ele que é engenheiro agrônomo e tem um trabalho muito legal no gerenciamento, no auxiliar o nosso pecuarista principalmente, a gerir os seus negócios na divisão de áreas dentro das fazendas, né? Piquetear as fazendas para que você realmente tenha essa condição de trabalhar melhor a própria fazenda, no gerenciamento melhor da fazenda, com essas áreas, todas elas já prontas para atender os interesses dos nossos pecuaristas. E o Anderson vai participar do nosso programa, ele está viajando, ele no decorrer do período vai estar conosco aqui também, conversando e contando como é que se faz esse trabalho, né? E se alguém quiser contratá-lo também pode contratar, é um profissional dessa área. Quem mais está conosco aqui? O senhor José Ademir, carneiro, tudo de bom. E é verdade, concordo com o senhor. Wilson Busquevich, alô Wilson, o Wilson ficou em casa, né? Está em casa. Porque está com uma virose, está meio gripadão e tal, já vou ficar por aqui, pouco de febre, assisto o programa aqui pela internet, né, pelo Facebook, também pelo YouTube. O senhor Edelvan Gross, boa noite, sou produtor de caprinos daqui da cidade de Marquinho, sou Edelvan Gross, maravilha, obrigado pelo carinho, senhor Edelvan, boa sorte aí, né, na condução da sua criação, sucesso. O Edelvan é um dos produtores que é referência, né, para você ter noção, 2 vezes ele vendeu animais para Minas Gerais. Né? Minas Gerais. Então, assim, eu digo que o padrão de caprinos ou ovinos da Caprivir é referência e por isso que esses estados vêm buscar, vêm se capacitar, vêm fazer o dia de campo e vêm conhecer. Agradecendo aí a lembrança do Edelvan, eu cumprimento também os mais de 90 sócios da Associação e Cooperativa Caprivir. Eu digo assim, eu como presidente, junto com a minha diretoria, o Wilson como presidente da cooperativa, junto com a diretoria dele, a gente não recebe R$1 para a gente estar, nós fazemos um trabalho voluntário. Certo. E é graças a vocês que a gente está aqui em seu programa e é por vocês que a gente está trabalhando dia a dia. Nós temos os nossos trabalhos particulares, temos assessoria de prefeitura, tem empresa particular, mas a gente está diariamente respondendo questões, pessoas que querem ingressar na atividade. Isso é por vocês e a gente não tem custo algum para isso aí. Perfeito. O Júnior Ferreira também está conosco. Boa noite. Obrigado, Júnior. São pessoas que estão sintonizadas aqui com o nosso programa através do YouTube, né? Vamos dar mais uma passadinha aqui no Facebook para ver como é que o pessoal está nos assistindo, né? Para a gente mandar um alô também para o pessoal que está sempre em sintonia conosco. Voltou para o YouTube. Mas, antes da gente fazer esse tipo de trabalho, William, vamos passar para aquela área de corte, né? Da sala de corte. E para isso foi montado, inclusive, uma cooperativa para dar suporte, criar um mecanismo legal, né? Para amparar os nossos capricultores. Como é que está esse trabalho de vocês nessa sala de corte e no que isso implica para vocês, né? Porque a gente sabe que as carcaças estavam sendo vendidas inteiras, né? Para Rio e São Paulo. E agora, como é que fica? Então, como eu disse, a Caprivir ela está em um dos seus melhores momentos e sempre buscando essa sala de cortes. Cortes nobres, cortes especiais, tanto para caprinos quanto para ovinos. E em 2017 foi cadastrado o projeto via governo do estado, um investimento de em torno de R$1 milhão, né? Tivemos e sempre temos o apoio do nosso prefeito Neymar Granoski, hoje está a vice Olga também à frente, e a Secretaria de Agricultura, no qual o Wilson Busquevich é secretário de Agricultura também. Então eu digo que graças ao trabalho da prefeitura, ao trabalho do governo do estado, esse sonho agora em 2019
2022 se concretize. Então, a gente está aguardando apenas o recurso cair na conta. O projeto foi aprovado. De quanto que é o recurso? O recurso é de 600 mil. 600 mil. Nós temos a contrapartida da Caprivir, dos sócios, e temos a contrapartida da Prefeitura Municipal que vem apoiando, né? Sempre. Então, o investimento chega na casa de R$1 milhão. O que vocês estão fazendo com esse dinheiro? Construção. Então, a gente tem o terreno, foi repassado em comodato por meio de lei na Câmara Municipal, cedido pelo prefeito Neymar Granoski. Claro. O terreno fica em Virmonte, às margens da BR-277, ou seja, em frente à cidade de Virmonte. Então, assim, a logística, Perfeito. a gente está à beira-mar ali, tipo, eu digo... Melhor que isso, só se passasse uma ferrovia pertinho ali, né? Mas não passa tão perto também. E também não temos um porto para levar esse produto, né? Além dos países que ligam, né? Então, o Porto de Paranaguá, que vai despachar, e o que termina aqui em Foz do Iguaçu, e a gente tem os outros países, né? Então, a gente está numa logística boa, sensacional, verdade, né? Nessa sala de cortes, então, muitos falam, vai ter abatedor? Não, não é viável um abatedor para nós. Nós temos outro município parceiro bem pertinho, que vai fazer o abate, tudo dentro da legalidade, dentro dos selos. Mas como é que vai funcionar essa sala de vocês ali? Como é que é? Ele vai chegar à carcaça, né, do animal, e aí, dentro da estrutura, vai ser realizados os cortes. Diversos cortes e a criação de subprodutos. Mas isso não é abate também? Não é o abate. O abate é lá no abatedor, né? Que eu vou falar, que é no município perfeito. de Cantagalo, né? E ali, assim, por exemplo, essa paleta que a gente entregou hoje em nome da Caprivir, ela vai vir embalada a vácuo e... Mas vocês vão matar onde esses bichos? No abatedor em Cantagalo. Ah, Cantagalo traz os cortes, faz os cortes aqui. Dentro da câmara fria, vem para dentro da sala de cortes, né? Então, qual que é o diferencial nosso? Claro que vai ter uma embalagem diferenciada, mas o nosso diferencial, como que se tempera um caprino ovino? Para o povo entender, o pessoal entender, leva a carcaça lá no batedor de Cantagalo e aí vem só o bicho pronto para você desossar, para você montar os cortes aqui em Virmonte, é isso? Exatamente. Então, além do corte, por exemplo, o diferencial que eu comentei, assim, que a gente vai ter lá, o pernil embalado a vácuo, tudo bonitinho, a gente vai dar um jeito de ter esse tempero. O que é o comum, o tradicional? Temperar com alecrim. Dentro de Virmonte, talvez podem chamar de louco, mas a gente vai ter que ter produtores que plantem alecrim, que é um tempero essencial na hora de você preparar a carne do caprino ou ovino. Além dos cortes nobres, que são inúmeros, a gente vai ter os subprodutos, que, por exemplo, a linguiça de caprino ou ovino, né? A carne de hambúrguer. Teve gente que falou, mas vai sair caro. A gente foi capacitado, teve o curso para preparar os embutidos também. Ficou na média de R$11 a carne de hambúrguer, né? Que é uma rodela lá que vai no pão, certo? Certo. Tá, mas aí, poxa, mas é muito caro, dava para colocar carne de soja ou misturar com de porco. Tá, mas quando você vai no mercado, você vai comprar de caprino ou ovino, você não quer um negócio misturado, né? Claro. Então, acho que o valor ali agregado... né? Você vai levar só metade de ovino, só metade de cabrito, o resto é só carne é soja, né? Não é soja, não tem existe, jeito, pessoal, não dá. É um negócio puro, né? Então, assim, com a sala de cortes, quem tem que ganhar é o produtor. Perfeito. A cooperativa, a Caprivir, ela tem e vai ter o caixa, né, para tocar a máquina, para sempre estar investindo. Claro. Mas aquele negócio de sempre estarem judiando, comprando a preço de banana, né, que se torna inviável e muitos produtores vão à falência, né? Vocês mesmos vão comercializar essa carne? A gente vai ter pontos estratégicos, inclusive em Virmonte, né? E a gente tem parceiros, né? Para estar em pontos de venda, né? Ok. Opa, vamos fazer essa paleta no espeto giratório do Luchini. Quem que tá mandando essa mensagem aí no site da Connect? Connect TV LDS. Então, o pessoal já está esperando, né? Acho que eu não vou nem tirar daqui, porque... Eu acho que você vai ter que fazer uma transmissão ao vivo o dia que assar essa aí. Muito bem. Você citava... Quem são os parceiros de vocês nessa jornada aí? E gostaria que você respondesse também, William. Vai ter um caminhão? Vou comprar um caminhão câmara fria para fazer isso? Sim. Já tem? Já tem, e a gente tem parceiros também. Ah, perfeito. Parceiros que passam em frente a Virmonte e já se ofereceram, a gente pode levar para vocês entregar lá na capital ou onde for, né? E a gente tem... Mas vocês vão continuar vendendo para o Eixo Rio São Paulo também carcaça, né? Sim. Perfeito. Sim, entre aspas, né? Carcaça não.
vai estar pronto, embaladinho a vácuo, entendi. né? Então, vai mudar de figura a coisa, então. Isso aí. Já vai ter um valor agregado na produção de vocês. Quanto aos parceiros, assim, espero que eu não esqueça de ninguém, certo, né? Certo. Hoje, o IDR, a gente agradece muito de coração. A antiga Emater. Emater e o antigo Iapar, que tudo se reuniu ali, né? Certo. Então, o Iapar, antigamente, ele fornecia as matrizes. Existia um programa onde era repassado matrizes e reprodutor para os produtores, né? Existia um programa. Então, o Iapar, que no passado existiu, a gente considera um grande parceiro. O EDR, hoje, com o programa Coopera Paraná, que vai estar disponibilizando esse recurso via governo do estado, né? Vamos só por cima. Em Virmonda a gente tem o William, meu xará lá, certo, que trabalha no IDR. Aqui a gente tem o Jason e a equipe aqui, o Delmar e muitos outros nomes que envolvem, então, o IDR. O Senar Paraná é a parte de capacitação, a parte de manejo que sempre está presente. A SEAB, aqui a gente tem o Walter Rodak, né, que está à frente, e lá no governo do estado a gente tem o secretário, né? Então a SEAB, o SEBRAE, que logo mais a gente vai estar falando sobre o IG, o SEBRAE é um grande parceiro. A gente tem os Edsos, que eu digo, o Edson Braga e o Edson Bolles, né? Que meus amigos, eu gosto muito deles, o Edson Braga e o Edson Bolles, né? Sempre estão juntos. As secretarias de agricultura é muito importante. A gente tem a nossa do Virmonte, que sempre está à frente. Existe programas de lei que, por exemplo, pode pegar os 5 bichinhos que tem na tua propriedade e trazer ali na balança onde a gente fecha a carga viva, né? Certo. Então isso é importante os demais municípios terem esse projeto de lei também para auxiliar o produtor, né? Que digamos que ele não tem um utilitário, e a Secretaria de Agricultura, por meio de lei, ela pode buscar sim esses animais. Então, as agriculturas, as prefeituras são fundamentais, como eu já falei em Virmonte, o prefeito Neymar sempre foi parceiro, né? O governo do estado não tem como não destacar, uma parceria, evidentemente, né? E eu sempre friso, através da SEAB, né? Secretaria de Agricultura, Mas eu digo, o que eu sempre falo assim, beleza, o prefeito é apoiador, sempre foi. Tem vezes a gente não pode envolver política, né? Claro. Tem que trabalhar certo. Na verdade, não se pode envolver a política partidária, né? Mas a questão do relacionamento é a política do relacionamento. Tem que a política da boa amizade, né? Ela está presente na nossa vida inteira. O que acontece? Por exemplo, hoje o teu prefeito é parceiro. Não importa o município que você esteja. Ano que vem, ele não é mais prefeito, por exemplo, e aí esse próximo prefeito não é teu parceiro. O que vai acontecer se você ficar só dependendo de prefeitura? Exatamente. Vai arrebentar a cooperativa, vai arrebentar a associação. Precisa do incentivo, da ajuda, sim, só que depois você tem que caminhar com as próprias pernas. Felizmente a gente tem tido uma leva de prefeitos nos últimos anos aqui na nossa região, todos eles preocupados com o desenvolvimento dos seus municípios, né? E você não pode deixar relegado a um segundo plano uma cooperativa como a Caprivir ou com uma associação como a Caprivir. Seria uma idiotice sem precedentes, né? Sim. São duas entidades que estão trabalhando para o desenvolvimento do município, uma atividade que está lá reunindo 100 famílias, né? Então ninguém fará isso, eu tenho certeza absoluta, viu? Entre quem entre, saia quem saia, mas eu acho que o apoio vão continuar sempre, sim, né? E assim, eu não posso esquecer das cooperativas de crédito. Claro, onde você pode investir na estrutura, pastagem, cerca e matrizes e reprodutor. Hoje, a Caprivir, ela tem a Cressol como cooperativa de crédito parceira, a gente agradece de coração. Nós temos a Sicredi, que atende não só mais a região aqui, expandiu também, assim como a Cressol, e a Cicobi, né? O Gisele estava online aí. Isso. As cooperativas de crédito, elas hoje são fundamentais, então, para o incentivo dos produtores, para aqueles que estão iniciando e querem iniciar a atividade, né? Perfeito. Bom, uma pausa aqui para a gente apresentar o comentário do Dinho, a dica do dia. Ele vai falar sobre mastite, um assunto muito importante, principalmente para os nossos produtores de leite que estão assistindo o programa aqui Campo e Negócio. Vamos ouvir. E vamos... Boa noite a todos ligados aí no Campo e Negócios da Connect TV. Sejam bem-vindos. Hoje eu queria salientar aí sobre a mastite bovina, principalmente nas vacas leiteiras, mas pode atingir todas as outras demais fêmeas, inclusive de outras espécies.
E a mastite, ela consta de uma infecção de maior ou menor grau da glândula mamária e é um dos maiores motivos de descarte de fêmeas bovinas. Então, tem várias causas para que aconteça a mastite, causas como infecções bacterianas, também outros tipos de agentes patogênicos e também, às vezes, ocasionada por arranhões machucados, arranhões através de arame farpado, também temos aí niapindá, outros produtos, outros vegetais que contém aí na propriedade, por isso é sempre bom deixar sempre bem limpo aí os pastos. E também uma das grandes causas é problemas, principalmente na ordenha, né? Então uma prática de ordenha bem efetuada, com pré e pós-DIP, evitam bastante a mastite. Outro problema grave que temos aí, principalmente a mastite ambiental, que é causada pela Escherichia coli, inclusive ela está nas fezes dos próprios bovinos. Às vezes as vacas deitam em cima do próprio esterco, aí no próximo à sala de ordenha, enfim, e isso ocasiona a penetração dessa bactéria pelo orifício aí do teto e causando aí a mastite, que é uma das mastites mais graves que existe, inclusive se não tratada a tempo, geralmente leva o animal a óbito. Além do teto que for atacado, ele vai diminuir a produtividade ou geralmente não vai mais produzir. Então é um dos grandes motivos de descarte dessas fêmeas. Cuidar muito então no pré-DIP e no pós-DIP, ou seja, antes da ordenha e o pós-ordenha. E sempre material sempre higienizado, e também no primeiro momento que você nota que a sua vaca está com o ubro inchado, com aí o leite, por isso que é sempre importante tirar os primeiros jatos de leite na caneca de fundo preto, para que se efetue aí a visualização de alguma mudança no aspecto do leite. Então é o primeiro caso. Quando se nota o aspecto do leite que está diferente, com grumos, com sangue, com pus, esse teto está com problema. Então faça individualmente e no primeiro momento que você vê que tem algum problema, já entrar de cara através do tratamento, principalmente com antibióticos intramamários, com as bisnagas, e também efetuar aí a medicação parenteral, ou seja, a medicação injetável. Então faz as duas coisas que geralmente é mais fácil de debelar o problema. Nunca demore mais do que 24 horas para iniciar o tratamento, porque geralmente essas mastites são bastante graves, também os agentes patogênicos são bastante resistentes ao antibiótico. Portanto, então, sempre o quanto antes ataque o problema, chame o médico veterinário de sua confiança, ele fará aí o tratamento exato, o tratamento mais adequado, e não esquecer essas vacas com problema de mastite, sempre fazer a ordenha depois de todas as outras, de preferência separado, e às vezes até separar essa fêmea das demais, e não esquecer, sempre tem descarte do leite e tratamento com antibiótico. Então, portanto, se você não quiser pagar um caminhão de leite, separe o leite dessa vaca, espere o tempo desejado aí do período de carência, para daí posteriormente entregar esse leite ao laticínio. Uma boa noite a todos, obrigado pela atenção e até quarta-feira que vem. Muito bem, obrigado, Dinho. Na próxima quarta-feira ele vem para fazer um trabalho de recomendações aos nossos produtores de leite. Na próxima quarta-feira aqui no Campo e Negócios. Mandar um abraço aqui para o doutor João Furlan. Aliás, obrigado, doutor, pelo carinho. Ele foi o primeiro entrevistado nosso aqui quando nós lançamos o podcast Campo e Negócios. Veio para falar sobre ovinocultura. Está lembrado ou não? Show. Né? Foi um assunto muito bacana, deu uma ótima audiência. Doutor João Furlan, obrigado pelo carinho. Ó, isso aí, show de bola. Parabéns, obrigado. A Suzane Bortoluzzi está ouvindo aqui, está assistindo o programa. Obrigado, Suzy. Estamos com o nosso podcast Campo e Negócio, entrevistando o William Claivat, aquele que é presidente da Associação Caprivir, lá do Virmonte. Para encerrar a sua participação, não quero tomar mais o seu tempo, mas deixa eu falar sobre esse IG, né, nessa questão do corte, nessa questão de criação de cabritos. O que significa isso?
Bom, o IG então é o índice geográfico. Uhum. Mas o que é isso? Então, vamos simplificar. Muitas vezes vocês já assistiram, vamos fazer uma propaganda, é a Globo, fazer o quê, né? Mas sempre passava uma propaganda do queijo canastra, Uhum. das serras. Serra né? da Canastra. Sempre foi destaque. Existem os vinhos do Rio Grande do Sul. E esse IG, no Brasil, a gente tem apenas 77, mais ou menos isso. Se não aumentou da noite para o dia, mas era 77. No estado do Paraná, se eu não minto, a gente tem 13. Tá, então o Brasil, que é gigante, temos 77. Se eu não minto, Espanha, que é pequenininho, tem mais de 2.000 IG. E assim, Virmonte, graças a Caprivir, Uhum. Virmonte terá seu primeiro IG. O que vai ganhar com isso? Vai agregar mais valor. Na embalagem, embalada a vácuo lá do pernil, do embutido, do que for, vai ter um selo diferenciado. Que os locais de venda, os consumidores vão olhar aquele selo lá e é um diferencial, quer dizer que passou por normas e tem uma qualidade diferente. O IG existe duas formas, né? Uhum. Clima, região e tal, que é o que a gente vai estar se enquadrando nisso. Então, existem duas formas. E vai agregar muito valor. Então, Seria um selo de qualidade, né? muito mais que isso, né? Melhor do que um selo de qualidade? É como se fosse um troféu, uma consagração, né? Perfeito. Então, graças à parceria do Sebrae Paraná, o Edson Braga, aí, que é um grande parceiro junto com a sua equipe, a gente foi selecionado. Então, a parte de caprinos e ovinos foi indicado, né, para o índice geográfico e agora está em fase de projeto, né? Então, ele pode demorar até 2 anos, porque é bastante coisa para se fazer e para se consagrar no final. Mas então teve essa indicação. Tá, mas só Virmonte ou a Cantuga de Iguaçu que vai ter esse selo? Não, a gente vai delimitar uma área. Hoje a gente tem produtores lá em Pitanga. Então a gente vai estar traçando um mapa, aqueles produtores sócios dentro do estado do Paraná, que estão dentro da Caprivir. Então se você comprar um caprino lá, pode ser para reprodução, digamos, ou aqui na nossa sala de cortes, identificado, esse caprino aqui é de Pitanga. Então, o cara de lá, o sócio de lá, ele tem esse selo também, digamos por estar aqui com vocês. Exatamente. E uma outra coisa que será novidade aqui nos dias, Virmonte terá seu primeiro caprino ou cabrito chipado. Ah, mas o que é esse cabrito chipado? Então, o que é comum, seja no gado de leite, gado de corte, principalmente, nas ovelhas, nos caprinos, é ter uma identificação na orelha, que é um brinco, né, da propriedade e a numeração para você ter o teu controle. Nós teremos um chip ali, um QR Code ou algo diferenciado, tem um novo sistema. Então, nasceu o cordeirinho lá ou nasceu o cabritinho. Dentro do nosso sistema ovinos, desenvolvido em Palmeira pelo Átila e pela Ju. Então, dentro desse sistema, nós teremos desde o nascimento quantos quilos que pesou, o sexo, a lua, né? E ao desenvolver, um caprino ovino é abatido no máximo com 6 meses, tá? Não pode passar disso. Não precisa castrar também. Nessa tabela, então, vai estar toda a dieta, toda a alimentação. Quem que é a cabanha? É lá na cabanha Clay, é lá na cabanha Canela do Vils. Então, vai estar dentro dessa planilha e lá no mercado, a hora que você for buscar o teu pernil ou o teu salame de caprino, vai estar lá, além do IG, né, que é o selo, vai estar um QR Code. Então, como é que funciona esse chip? Vai ficar na orelha do bicho? Vamos injetar nele? Como é que é? Vai ficar nesse brinco. Nesse brinco na orelha. Na orelha. Isso. Então, ali, vai bater o celular lá, o QR Code, né, no animal, e vai lançar lá o que tem de lançar dentro da propriedade. Após abatido, lá no mercado, o consumidor pode bater o celular lá, vai estar esse QR Code, celular comum, sem nenhum sistema, ele vai olhar lá, esse bicho aqui só comia ração. Vai estar toda a dieta, qual que é o nascimento, o sexo que era esse animal. Esse chip pode ser reutilizado ou não? Não pode. Não pode. Não pode. E vai saber ali... E quanto é que vai custar isso aí? Não vai ser caro, não. Porque depois o produtor vai estar pensando, poxa, mas mais essa tecnologia, eu vou ter mais um custo, como é que é? Eu digo que não vai ter custo para o produtor. Tudo vai isso é uma investimento, então. Uma organização da Caprivir, né? Então lá no final, no mercado, você vai saber que aquele pernil é da cabanha tal do
tal município, né? Nada de custo, investimento, né? Então, o Caprivir terá seu primeiro cabrito chipado. Quando isso vai acontecer? Após agora a sala de cortes, existe uma segunda etapa. perfeito. Como eu falei, assim, temos que organizar a estação de monta. Então, a gente vai ter a equipe da cooperativa, profissionais da área de medicina, a parte de alimentação, medicina veterinária. Certo. E a gente tem no estatuto lá, o sócio da Caprivir, 90% dos animais é destinado à cooperativa. 10% ele pode consumir em casa, digamos, né? Mas assim, aí as fêmeas? Não, as fêmeas você pode segurar para aumentar o seu plantel. Sem né? dúvida. Então isso é mais uma etapa. Então a Caprivir tem muitas coisas para trabalhar, né? Então é mais uma das etapas que é a organização dentro da propriedade. 90 sócios, é o número adequado? É pouco? É muito? Como é que vocês estão prevendo aí para o futuro em relação à ação da cooperativa e da associação? Então, com a aprovação da sala de cortes, os produtores e quem ainda não começou perdeu o medo. Porque, mas será que vai ser essa sala de cortes? Então, graças ao trabalho em equipe dos parceiros, o resultado está aí e aprovado. Então, a gente teve uma assembleia da parte do Vilso, da parte da cooperativa, e a gente firmou quem é o sócio investidor e que vestiu a camisa de verdade. Então, a gente tem uma listagem e foi investido uma cota capital para crescer Certo. na cooperativa. E o que acontece? É um compromisso nosso que a sala de cortes vai ser construída agora com esse recurso e tem produtores que estão investindo em 600 matrizes, então o negócio começou a crescer. Aí, como eu disse no início, a caprinocultura e vinocultura é rentável? Desde que seja organizada. E o que eu tenho para dizer? Não tenha medo. Por quê? Hoje... Então não existe um número pré-determinado, assim, não, vão ter tantos sócios. Não, quantos mais vierem, melhor. Quanto mais melhor, a gente está recebendo de braços abertos, né? Não é caro para se associar na associação e cooperativa. E hoje, a parte de ovinos e caprinos, eu digo que está em falta. A cada 15 dias mesmo, em tempo de pandemia, a gente está vendendo uma carga viva, né? E assim, agora a gente precisa... Tem mais 2 cargas vendidas, isso dentro desse mês, né? Semana passada a gente entregou na região de Curitiba. Agora temos mais uma carga para Santa Catarina. Em torno de 90 a 112, que é o que vai no nosso caminhão de 2 andares, né? E muitos compradores, eles vêm buscar até Virmão também. Então, geralmente é isso daí. Então, assim... Está faltando animais, então não tenha medo de investir, mas seguindo os pilares e lembrando que o teu retorno não é após o nascimento. Você vai ter 3 a 4 anos para ter esse retorno de investimento. Você na condição de criador, quantas cabeças se abate por ano para consumir? Se abater 5 é muito. É mesmo? É que chega pouca gente na casa dele, viu? E quem vai na expectativa de comer um cabrito. Ele segura bem esse negócio aí, cara. A gente segura, quem diz outro, todo mundo, vou lá no William, traz um pernil pra mim, acho que apresentar, não, mas a gente... Aí não, né? Devagar aí, cara. A gente quer dinheiro, né? Ou seja, claro, fazer movimentar e em vez de a gente comer, a gente come, mas... A cada visita um cabrito, cara, aí não vai dar, né, cara? Aí vamos levar o negócio à falência, não dá. Eu vou trazer aqui o Edson de Oliveira, que é o técnico geral com os preços das commodities agropecuárias, e já a gente encerra o programa aqui, tá bom? Vamos ouvir o nosso Edson de Oliveira. Essa semana o que chamou a atenção entre os produtos coletados pelo Deral foi a forte redução aí no preço do trigo, que fechou a semana cotada a R$ 102,00 a saca de 60 quilos, sendo que nos demais produtos aí nós não tivemos grandes alterações em termos de preço. A soja fechou a semana cotada a R$ 174,00 a saca de 60 quilos, um acréscimo de R$ 1,00 em relação à semana anterior. O milho fechou cotado a R$ 80,00 a saca de 60 quilos, o preço estável em relação à semana passada, sendo que também tivemos estabilidade nos demais preços coletados. A vaca para corte fechou a semana cotada a R$ 250,00 a arroba, o boi em pé para corte fechou a semana cotada a R$ 290,00, também o mesmo preço em relação à semana anterior, assim como o preço do feijão cores e feijão preto fecharam cotados nessa semana a R$ 260,00, o feijão cores e R$ 180,00 o feijão preto. Destaque também para o suíno, quilo vivo, que fechou cotado a R$ 6,20, uma alta de 20 centavos em relação à semana anterior. Muito bem. Obrigado, Edson Oliveira. Volta na semana que vem com as informações sobre o preço das commodities agropecuárias. Vocês têm alguma cotação do preço do cabrito e da ovelha também, não? Sim, Aldir. Quem que faz?
É o Deral também, não? Não, a própria Caprivir. É mesmo? Como eu falei, a Caprivir ela é referência no estado do Paraná. Eu tenho o meu site particular, caprinosovinos.com.br/novo, que ele está em transformação. Mas daqui uns dias sai fora esse novo, então. caprinosovinos.com.br/novo. Ao final lá, é como se fosse uma cotação do dólar. A gente tem a descarte, né? Seja cabrita ou ovelha, que seja gorda. Né? Que é um preço. Isso. Hoje está R$ 8,50. Certo. Né? O borrego padrão, que a gente chama, que até 6 meses existe 2 faixas de peso também. O borrego está R$ 12,50. E o caprino, que é o cabritinho, até 6 meses de idade, está R$ 15,50. E a gente vai ter o site da cooperativa. Então, eu criei esse material ali dentro do meu site por causa das dicas que a gente passa. Mas aí na última assembleia eu apresentei essa ideia, porque daí assim, lá no Rio Grande do Sul, eu digo que no Rio Grande do Sul e em outros lugares ficam explorando os produtores. R$ 8,50, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, assim, os produtores lá do Rio Grande do Sul vão entrar no site da Caprivir ou no caprinosovinos.com.br e vão olhar lá a cotação. Ah, mas olha lá, no Paraná estão pagando R$ 12,50 o cordeiro. Aí vão judiar do picareta, que está pagando barato para eles, e isso vai fazer subir. A nossa meta dentro da associação, em março do ano que vem, eu entrego a minha diretoria, que é de 3 anos. A meta do caprino, já chegamos em 15,50, a meta é chegar em 19. O cordeiro, para ficar bom mesmo, está 12,50, a minha meta é chegar em 14. Então a gente trabalha para isso. Né? Muito bem. Qual é o período do ano que mais vende a carne de cabrito e a carne de ovelha? Acredito que seja a Páscoa e o Natal, né? Natal. Então agora estamos aí no mês de setembro, já vamos entrar em outubro, novembro, dezembro, vem as festas de final de ano. Para o consumidor, vamos falar aqui da condição do consumidor, como é que ele deve se posicionar para comprar essa carne? É procurar o produtor comprar uma cabeça separada, isolada, ou esperar essa sala de cortes e comprar esses cortes prontos já? O que fica mais em conta para ele, William? A gente tem os parceiros. Por exemplo, em Vermont a gente tem os mercados que têm a nossa autorização Caprivir. É ruim comprar do produtor direto? Não é. Mas exige cuidados. Por exemplo, o pernil que você recebeu hoje, você vai ver que tem um carimbo de inspeção. Muita gente já viu ovinos com umas pelotinhas assim. Aquilo lá se chama linfadenite. É um negócio contagioso para o rebanho e perigoso para o ser humano. Tanto que quando é cortado aquilo que é feito, operado, tem que ser queimado ou enterrado, de tão perigoso que é. Aí você compra de qualquer um, que foi criado de qualquer jeito esse animal, e vai consumir aquela carne. Aquela carne, se ela cai numa inspeção, é descartado o animal inteiro. Né? Certo. Então, dá para comprar, dá. Mas saber de quem, né, também, né? Então, o senhor é associado a Caprivir? Sou. Então, maravilha, você tem uma base, né? Um outro alerta que eu digo é o seguinte, está acontecendo bastante venda de matriz descarte. Ovelha velha que não produz mais, né, que talvez tenha mastite, gorda. E aí, tá vendendo um monte. E aí tem restaurantes, tem outros comércios e o preço é barato, né? Enquanto o cordeiro se paga... Mas eles têm que cobrar o preço do cabrito normal, comprado lá na sala de corte, né? Exatamente. Você no restaurante chega lá, o garçom, viu? Vamos comer um cordeirinho aqui, ó. Cordeiro nada, você está comendo uma descarte, que é uma carneira de 7, 10 anos. É macia porque é gorda. Então, assim, você está pagando o valor. Então, isso daí é uma coisa que tem que tomar cuidado. Então, cordeiro, existe o padrão, e descarte é para fazer embutida, para fazer linguiça e os derivados. Perfeito. Doutor Marco Aurélio Pelizar Lopes. Alô, doutor Marco, obrigado pelo carinho. Já entrevistamos o doutor Marco aqui, foi uma grande entrevista, tem uma audiência grande para a gente também. E está sempre em sintonia conosco, doutor Marco Aurélio Pelizar Lopes. Obrigado pelo carinho, doutor. William, é isso. Nós teríamos muito mais assuntos para a gente tratar no programa, mas ficaria um programa muito longo e cansativo, né? Então não quero também mais cansá-lo e tomar o seu tempo. Você tem que deslocar para o Vermontes agora também, não é? E fica aqui o nosso microfone à sua disposição para as considerações finais. Não sei se você gostaria de colocar mais alguma coisa, né? Fique à vontade, William. Aldir, a gente agradece de coração, mais uma vez, pela oportunidade, ao Campo e Negócios, à Connect TV, a tua equipe que está, aos diretores também, e a gente se coloca à disposição, né, a Caprivir. Como eu passei
Só me localizar aí nas redes sociais, William Clay. Você vai preparar agora um material, deve estar pronto aí, talvez para o final do ano, né? Que é um curso, não é isso? Isso. Um curso. Então, assim... Claro que você vai pagar por esse curso também, ninguém faz nada de graça nesse mundo, né? Isso. Mas vai preparar uma compilação de materiais, não é? Em relação à criação de cordeiros e cabritos. Isso. E vai estar comercializando esse curso, né? Então, assim, diariamente a gente recebe mensagens de pessoas que estão iniciando atividade ou alguma dúvida e tal. A gente tem um grupo de WhatsApp para criadores de caprinos e ovinos iniciantes. É só pedir para adicionar lá. Nas redes sociais tem o Instagram, o Facebook e o YouTube. Só procurar lá Cabanha Clay ou Caprinos Ovinos para Iniciantes. Lá a gente já tem alguns materiais, algumas dicas gratuitas, né? Mas a gente vai estar lançando, para melhorar ainda, o curso que vai atender todo o Brasil. É um curso online para quem quer iniciar a atividade e para quem quer dar uma organizada no que começou errado, tá? Melhorar o gerenciamento da propriedade, Isso, né? Então por meio do teu celular ou na casa você vai ter 1 ano de curso aí para estar assistindo e eu digo assim, parcelado em 12 vezes, muito menos que um pedaço de carne é o custo dessa mensalidade. E a ideia é a gente ter uma assessoria dentro desse curso, porque assim, muitas vezes acontece um problema lá na tua propriedade e eu não digo aqui que tudo é perto, as agropecuárias, os médicos veterinários, mas existem regiões do norte, por exemplo, que é difícil. Então, o que melhor do que o online ali para ser atendido, né? Então, a gente vai ter. Então, a gente tem um Instagram. Você fala assim, você pega assim o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, aquela região norte do Brasil ali, o cara fala, logo ali, cara, mas quantos quilômetros? Dá 800 quilômetros, né? É assim que funciona. Vamos transmitir, eu estive lá, morei lá numa região. Eu vou transmitir um futebolzinho esse final de semana, tá? Tudo bem, onde é que vai ser? Lá, cidade tal, quantos quilômetros? Dá 900 quilômetros aqui lá. Dá quase um dia de viagem. E acha um profissional. Exatamente. A gente tem então a página da Caprivir no Facebook, só procurar lá Caprivir. E para quem quer mais dicas, então, a gente tem disponibilizado o material nos Caprinos Ovinos para Iniciantes. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram. E o meu telefone, passo particular aqui, é 429-9924-0905. Muito bem. Para finalizar mesmo, bem rapidinho, qual é a melhor pastagem para cabritos e ovelhas? Hoje a gente trabalha com Aruana, Tifton, mas o que a gente trouxe para a região há 2 anos e está se esparramando é a pastagem Dona Ema, que é uma pastagem catarinense, né, que foi descoberta lá. Ela tem de 17 a 24% de proteína, isso comprovado por meio de laboratório. Resistente ao inverno, né? Então, por exemplo, esse ano não foi tão rigoroso. Lá na casa que chega a -7, -4, esse ano chegou a -7, -4, mas a temperatura... Isso, frio mesmo. Então, o Vermont... Pegou uma geada boa, então? Caiu neve naquela região lá, não? Esse ano não, mas ano passado acho que foi 5 geadas desse jeito. Já estava com essa passagem Dona Ema. Mas essa não é a sensação térmica, não. É a temperatura real. É a real que marca lá, né? Poxa. Então, por quê? A beira tem 2 rios. Onde está a propriedade do Vils, que é o Canela, e a minha, é na beira de um rio, e eu digo que é um lugar meio de banhado, chega a essa temperatura. Então, chega... cristalizar a terra, né? Então essa pastagem resistiu, a rebrota é com 10 dias. A gente tem cargas, sempre está encomendando e repassando para os produtores a preço de custo, sem custo algum, é um incentivo para o criador de gado de leite, de corte, caprinos e ovinos, né? Então é uma pastagem resistente ao inverno. Muito bem. William, obrigado pela participação, sucesso na condução dos negócios de vocês lá em Vermont e conte sempre com o apoio aqui do programa. Quando precisarem, para divulgação, né, vamos estar aí sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Alduir, muito obrigado e parabéns pelo programa Campos e Negócios. A gente sempre está à disposição de vocês. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam nesse magnífico programa. Obrigado, William. William Clay Vatiak, ele que é presidente da Associação Caprivir lá no município de Vermont, mandar um abraço para o Wilson Muskiewicz, que é secretário de Agricultura lá no Vermont e também presidente da cooperativa Caprivir. Tem essa junção das duas entidades porque são instrumentos legais que permitem ter essa sala de cortes para vender esse produto com a melhor qualidade possível, né? Nos próximos programas teremos aqui ou a participação do Anderson Reisen ou a participação do Duda, o Duda Tadeu Andretta, que é gerente da agência local do Cicobi, do Zé Linhares, que é gerente regional do Cicobi,
ou do Dr. Paulo Pinto de Oliveira Filho, ele que é advogado e engenheiro agrônomo, presidente da nossa Coprocel aqui em Laranjeiras do Sul. São pessoas que nós já contatamos e só acertar a questão de agenda para nós trazermos informações aqui, porque está tudo interligado ao agronegócio. Tudo é como se fosse um petróleo, né? O petróleo tem mil e uma utilidades, né? Se tira tudo e mais um pouco do petróleo. Então, do programa aqui também nós vamos tirar isso, né? Inclusive a questão imobiliária. Qual é a interferência, qual é a participação do agronegócio nas questões imobiliárias aqui na região do Sul? Nosso João Conrado, que deve vir também bater um papo conosco aqui, porque ele não veio porque ele está viajando, mas é a questão da gente acertar a agenda dele para a gente falar sobre isso aqui no programa Campo e Negócio. Está tudo interligado, tá bom? Que vocês tenham uma grande noite, uma noite maravilhosa. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo maravilhosos. A gente volta na próxima quarta-feira. Se a gente for falar, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, que da próxima edição do programa. Tenha realmente uma grande semana. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. Ficamos felizes com isso. Até quarta-feira que vem. Tchau, pessoal.